Este vídeo está sendo feito em apoio com a loja Blood Moon. Eles estão com diversas milhares de cartinhas novas para vocês poderem se aventurar aí e montar os decks de todos os seus formatos preferidos. E lembrando que eles estão com frete grátis nas compras acima de R$200 em singles, né? Se a sua compra for apenas cartinhas avulsas e a compra passar de R$200, vocês têm o frete grátis, isso mesmo. Então aproveita e chama os seus amigos e amigas para comprar várias cartinhas e juntos vocês economizam bastante no frete. E além disso, temos também o cupom de desconto GUMA5. Utilize esse cupom para 5% de desconto em toda a sua compra. Os links vão estar aí na descrição do vídeo. Fala, rapaz! Hoje nós estamos aqui para falar finalmente sobre algo que deve ser dito. Eu acredito que o Alexandre Weber também fez um vídeo bem parecido com o que a gente vai falar aqui, sobre cartas que a gente quer que sejam banidas no formato Pauper para a gente poder ter uma vida normal e continuar jogando o nosso formato tão querido, já que tá bem complicado porque a gente tem muitos decks problemáticos aí pra gente ter que lidar, né, se a gente quiser jogar com algum deck que a gente gosta. A não ser que você goste dos decks desses dois decks degenerados, daí você tem que se tratar. Enfim, então, como vocês estão vendo aí, sempre quando eu falo de banimentos e de Hammer, Banhammer, eu lembro dessa carta, né, o Volcanic Hammer. Beleza, então principalmente agora a gente vai falar sobre então as cartas que a gente quer, que eu pelo menos particularmente quero que banam. A gente vai falar um pouco também sobre cartas que talvez a galera quer que bane, mas que talvez eu acho que não precise de banimentos, ok? Então se prepare porque esse vídeo vai ser bem polêmico, entre aspas, porque muita gente vai falar: nossa, Guma, eu não quero que bana isso aqui é uma carta não sei o que, não sei o que. Eu sei, essa aqui é apenas uma opinião minha, a Wizards com certeza não vai ver esse vídeo nem vai falar: nossa, o Guma tá certo, vamos banir. Não, eu só tô dando meu ponto de vista aqui e os meus 20 centavos, 2 centavos, não sei como é que se fala, sobre algumas cartas, beleza? Então, vamos falar de algumas aqui, eu acho que tem umas várias pra gente analisar. Então, primeiramente essa, a Shatterstorm, né, a principal carta quando a gente pensa em banimento no formato atual. É simples e direto, essa carta não deveria nunca ter existido pro Pauper, ela deveria ser incomum, os caras que fizeram isso aqui estavam doido de pedra, cheirado, sei lá o que eles estavam querendo fazer. E obviamente é muito errada simplesmente você poder fazer vários esquilos, ainda mais que a gente tinha no formato First Day of Class, que poderia dar ímpeto e marcador mais um para elas, né? E o First Day não dá o marcador ao mesmo tempo para todos, então não dá para responder com, por exemplo, um -1/-1 instantâneo ou um Electricity. Ou seja, essa carta aqui é erradíssima, tem que ser banida o mais rápido possível. Próxima carta também que todo mundo tinha comentado era o Galvanic Relay, mas essa aqui eu acho que ela é problemática só se tiver o Shatterstorm no formato ou se surgir alguma outra carta com Storm estilo Shatterstorm. Essa aqui eu acho que pode manter no formato, não tem problema, se banir o Shatterstorm, obviamente. Que essa aqui eu acho que vai ser só uma carta que não vai fazer muita coisa no nosso formato atualmente se tirar o Shatterstorm. Então essa aqui não tem tanto problema. Você exila, joga as cartas no próximo turno, beleza. Talvez para você usar no Storm do Cycling, mas o Storm do Cycling é um deck que eu acho que é um pouco mais fácil de você lidar, já que com o cemitério você tem mais maneiras de você não perder do nada, né? Então já o Shatterstorm é complicado, porque mesmo você tendo o Echoing Truth, Cannonade, essas coisas, essa carta aqui eu acho que ela é muito mais opressora. Então baniria o Shatterstorm e o Galvanic Relay se banisse o Shatterstorm não banisse. Mas se essa aqui também fosse embora não seria um problema, já que ela não iria, acho que, fazer muita coisa sem o Shatterstorm. First Day of Class muita gente fala por causa do Shatterstorm pra banir, em vez de banir o Shatterstorm pra ter um Stormzinho de esquilos fofinhos, bonitinhos, 1/1. Mas eu acho que First Day of Class, ela possibilita você poder fazer o deck do Goblins Combo, que é um deck bem da hora, que particularmente eu gosto bastante. Então eu não queria banir o First Day of Class, tudo bem que parece ser uma carta possivelmente problemática se surgirem outras cartas parecidas com o Shatterstorm. O problema é que não deveria existir cartas como essa pro Pauper, tá ligado? Então, mas se banirem o Sol First Day of Class ao lugar do Shatterstorm também não seria o fim do mundo, seria meio chato, mas eu preferiria que simplesmente ir direto no objetivo e bane logo o Shatterstorm, que é o que tá dando, né, incomodação pra gente. Infelizmente eu não sei porque eu tenho que fazer um vídeo desse, a Wizards já poderia ter feito um banimento, pelo menos um banimento, né, desgraçada da fucking Wizards, mas não, eles não fazem. Então a gente tem que fazer isso aqui pra meio que apelar, talvez, pra quem... Eu falei, né, ninguém da Wizards vai ver esse vídeo, mas vai que... Wizards, se você estiver vendo, fala assim, né? Oi Wizards, prazer, sou o Guma. Se você estiver vendo esse vídeo, primeiramente vai tomar no cu. E segundamente, bane alguma dessas cartas. Então tá, continuando aqui. Tem esse aqui agora falando de outro arquétipo, que é o Affinity. Que são dois decks que são extremamente problemáticos atualmente, que é o Affinity e o Storm, né? Todo mundo sabe que ou você joga de um ou de outro, ou de UB Delver ou UB Fadas, já vamos falar sobre isso mais pra frente.
Então, todo mundo quer banir o Sojourner's Companion, ou queridamente chamada de Salamandra. Querida não, essa filha da puta não devia existir também. Queridamente Salamandra, na casa do caralho. Tá, tem que tomar cuidado porque a gente tá no YouTube, né? Mas tá, a Salamandra desgraçada, com afinidade de artefatos, ela é basicamente inutilizou totalmente o poderio que seria do nosso Ronalducho, né? Que é o outro 7 manas 4/4 com afinidade por artefatos. E ela ainda tem onde você pode buscar... É isso aí, Gralha. Você pode buscar um terreno artefato pagando 2 genéricas. Então ele é muito melhor do que o outro Ronalducho, né? E é exatamente a mesma carta. A gente até falou quando foi lançada, né? E essa carta é simplesmente melhor do que a outra, né? Você não precisa lançar uma carta que é a mesma coisa, só que melhor. Você poderia ter feito ela 3/3 ou 8 manas, que daí pelo menos daria uma diferença, né? Pra você ter um deck build. Mas não, bota só 8 desses bichos aí e já era. Ainda mais que ela tem o Basic Land Cycle, quer dizer, o Artifact Land Cycle. Muita gente quer banir ela, porque seria uma maneira de você ter muito mais consistência no Affinity, principalmente pela land, e principalmente porque é 8 daquela criatura com afinidade que é 4/4, que é às vezes difícil de lidar no Pauper, né? Eu acho que também poderia ser uma possibilidade de ser banida, né? Eu prefiro muito mais que banam as 10 lands dessa desgraça aqui, que não deveria também existir. Essa porra poderia ser incomum, com certeza. Alguma mais pro draft, precisa de pelo menos uma dela pra você poder fazer o deck build no draft. Foda-se o draft. Não aguento mais vir falar em draft. Bota ela em comum e coloca uma em cada booster. Faz uma jogada de marketing. Nossos boosters tem 4 incomuns agora. Sei lá. Faz um negócio assim, mas não bota e coloca um comum pra simplesmente todo mundo... E eles lançam junto a fucking Gorilla Xamã junto, tá ligado? Tipo, olha só, nós teremos agora Gorilla Xamã pra você não ter problemas com os terrenos artefatos. Mas olha só, terrenos artefatos indestrutível. Foda-se você! Caramba, já tá virando... Eu achei que eu ia fazer o vídeo mais de boa, mas eu tô ficando puto. É que simplesmente é frustrante demais, né? Ok, essas aqui poderia banir todas, ou pelo menos essa azul e vermelha, já que é a que você usa no Affinity, já que a base do Affinity principalmente é vermelho, com Galvanic e Atog, e azul com os Draws, e também com Gearseeker Serpent. Então, pelo menos essa aqui banida, né? Como a gente até eu joguei dia desses ali no campeonatinho do Foguete, e ele baniu o Shatterstorm, a Salamandra e esse terreninho, artefatos, justamente só esse, né? Que para o pessoal jogar de outros decks, que eu acho que é uma iniciativa legal, né? Da hora do pessoal que faz conteúdo aí pro pessoal jogar uns campeonatinhos free, com premiaçãozinha. Então, tendo um campeonatinho onde você pode se fugir um pouco das ligas, onde você só vai enfrentar com certeza esses aí, né? Os challenges, obviamente, só vai ter Affinity e Storm, né? Então você... Ou o B, Fadas e Delver. Então pra você fugir desses 3 arquétipos, você tem banimento dessa carta aí. Então, talvez essas duas eu baniria tranquilamente, né? Ou as 10 lands, né? Ia ser tipo o maior banimento, porque ia ser 10 cartas de uma vez. Porém, as outras lands indestrutíveis, até, por se falar mesmo, elas servem para alguns decks de ramp, né? Ou banir talvez as azuis, os terrenos indestrutíveis azuis, né? Que são possivelmente usados no Affinity. Já o vermelho e preto, o vermelho e verde, que daria para usar nos decks de estilo Jun de ramp, né? Que eles usam aquela carta que destrói o terreno e o controlador busca um terreno básico. Como elas são indestrutíveis, você serve para rampar. Nesse quesito eu acho bem da hora e bem interessante. Nesse aspecto eu acho legal esses terrenos existirem. O problema é que o azul e vermelho no Affinity o principal terreno, né, para você poder utilizar. Tanto que as listas 4 disso aqui, 4 da land em pé azul e vermelha e 4 da indestrutível incolor, né, para você ter essa consistência de, basicamente ele é um deck Zet, o Affinity, né, que splash pro verde dependendo da situação, ou splash pro preto dependendo da outra situação também. Mas o azul e preto eu acho que não é tão problemático. Claro que se banir só o azul e vermelho, eles vão colocar vários azul e preto, ou azul e verde, ou até mesmo vermelho e verde, né, então... Não dá pra fugir muito disso, mas eu acho que banindo pelo menos essa aqui pro começo, sabe? Pra começar, Wizards. Pelo menos assim, um começo. Vamos banir isso aqui. Vamos ver como é que vai ficando. Ainda tá ruim, bane de novo, sabe? Tudo bem que não precisa banir tudo de uma vez. Eu espero que a demora pro banimento seja porque justamente eles estão pensando, nossa, o que a gente vai banir? Porque pro Affinity a gente não tem certeza, né? Se a gente bane as lands que entram em pé, pode ser um golpe aí pros decks de Boros. Porém, essas lands elas são muito mais fortes, na minha opinião, do que as indestrutíveis. Mas elas têm o drawback de que o Gorilla Xamã pega elas.
Então, se for para banir, eu prefiro banir as cartas novas, porque o formato do Pauper, ele não estava 100% perfeito, ele estava meio cheio de cascade, cheio de barreiras, e o Tron estava forte também, né? Tava um formato meio big mana, né? Mas ainda assim dava para você jogar com alguns pet decks e não ter tanto sofrimento. Agora só tem realmente 2, 3 decks. Então, banir o que veio depois que fez esse formato ficar decadente pode ser uma boa pegada, já que então essa aqui é uma carta nova, que basicamente pode ter sido um dos fatores, e as lentes indestrutíveis, pelo menos começando com essa aqui, né? Se não banir as outras, e só essa aqui, pra ver como é que fica, de repente pode ser um começo. Ah não, a azul e preta, a azul e verde, a vermelha e verde também estão muito fortes, porque a Affinity tá usando essas aqui, beleza? Também, depois no futuro, bane elas e tal, né? Já que eu achei interessante as lentes indestrutíveis das outras coisas. O problema é que essas aqui talvez seja o grande fator de problema, né? Mas também tem aquela coisa, se baniu essa, bane as outras juntos também para não ter mais problemas e daí o Gorilla Xamã poder reinar soberano novamente sobre os terrenos artefatos. E essas aqui, então, eu não baniria essas aqui, eu baniria essas aqui e principalmente a azul e vermelha, certo? Outra carta que todo mundo comentou que eu era muito defensor de banir também era o Atog, porque o Atog dá a possibilidade de Splinter Twin, assim, no caso do Affinity, né? Você tá lá, você vai pressionando seu oponente com as suas criaturinhas que são grandes, né? 4/4 geralmente, ainda mais agora que são 8. E daí do nada o cara se tapa todo pra conseguir lidar com todas elas. E daí do nada você, beleza, você tá com 11 de vida, sacrifica aqui 5 artefatos, Atog Fling. Então você ganhava do nada, assim, o oponente tinha que ficar sempre preocupado com a sua mesa e não conseguia jogar tão diretamente, já que essa carta aí é uma kill condition muito forte e muito facilmente habilitada, né? Porque +2/+2 para cada artefato, sendo que todos os seus terrenos são artefatos, as permanentes praticamente são artefato, é bem mais viável do que simplesmente... Se fosse +1/+1, né? Óbvio que daí teria que criar um Atog novo para poder banir esse, mas essa aqui também é uma carta clássica do formato, né? Eu acho que vale muito mais a pena banir o que for novo, já que após essas cartas aí, realmente o formato que começou a ficar mais complicado, tipo a Salamandra e essa land aqui indestrutível, né? Se banir todas as lentes indestrutíveis, eu fico feliz. O Atog, antes eu ficaria feliz se banisse, mas agora eu começo a pensar que talvez não seria uma boa, né? Mas vamos ver, né? Pelo menos talvez eles tenham que tomar providências e banir alguma coisa, porque realmente está muito complicado do jeito que está o formato. Eu sou a favor de banimentos, quando o formato não tá legal. Ou claro, né, se chegar e desbane tudo então, vamos jogar Mad Pauper, que é o formato sem banlist. Daí seria o ideal também, né? Porque daí, já que é pra todo mundo jogar com carta roubada, vamos liberar pra todo mundo, libera geral. Mas daí sim, o formato também ficaria bem degenerado e eu acho que o Affinity seria um dos mais fortes. Então, se o Affinity é forte agora, imagina sem cartas banidas, como o Colonial Plating no caso. Então, certo? Affinity é o que eu acho que é mais a gente vai falar aqui, porque realmente é o que tem mais variância de cartas que podem ser banidas. Pode ser banido tanto essas duas lanes aqui, né? Não só azul, no caso, se fosse banir, baniria azul e vermelha, ou todas de uma vez. Mas eu acho que essas aqui são realmente o problema, né? Eu acho que a Salamandra não precisaria banir, se banisse as lands indestrutíveis, principalmente se banisse essa vermelha. Talvez se banisse só a vermelha, o Salamandra poderia ainda continuar forte, porque você pode buscar uma das outras, né? Mas eu acho que ele ser 4/4 muito fácil pressiona, e ainda mais por ser incolor, o Prismatic Strands, no caso de algum deck com branco, também não pega. Também não seria um problema se banisse, eu não ficaria triste. Mas se banir, melhor. Se não banir, tem que banir essas aqui, na minha opinião, para Affinity. O Affinity é os terrenos. Porque daí o Atog conseguindo... O Atog não, o Gorilla Xamã conseguindo destruir os terrenos sem ter um drawback, eu acho que pode fazer o Affinity perder essa consistência, né? Porque é a consistência que faz o Affinity ser tão forte e bater de frente contra o Storm hoje em dia. Certo? Acho que foi bastante sobre o Affinity. A Tog eu acho que não baniria, deixa ele aí quietinho, ele é forte demais, mas eu acho que precisa ter ele ainda assim no formato, né? Porque a gente antigamente tinha o Killfiend, que era uma criatura também que eu achava muito forte, mas daí com o banimento de Gush e Gitaxian Probe, o deck do Killfiend, né, o Zet Blitz, decaiu bastante, tanto que hoje ele nem joga tanto, principalmente por causa de Snuff-Out também, que joga muito no formato, né? Então, vamos falar agora de justamente Snuff-Out, que é uma das cartas que coloca um pouco em xeque o Atog, então por isso talvez o Atog não precise tanto assim de banimento, porém o Snuff-Out eu acho que é uma carta bem opressora para decks que querem ter a ideia de agressivar batendo, sabe? Você quer bater, baixar bichinho e bater, ou botar encantamento, equipamento num bicho e bater. Esse tipo de mecânica é mais forte só no Stomp, mas o Snuff-Out consegue ser muito forte contra o Stomp. Deck de Boggles está bem fraco ultimamente, por causa do Storm, né? Mas o Snuff-Out
ele é simplesmente, ele mata até a jiboia, né? Por muito tempo eu esquecia que ele tem a habilidade de a criatura não pode regenerar, ou seja, até a jiboia o Snuffout mata, né? É uma Doomblade melhorada que você pode pagar 4 de vida se você controla um pântano. É roubadíssimo, custa 4 manas sendo uma preta, então além disso você consegue no late game castar por 3 manas genéricas e uma preta. Não é impossivelmente castável, né? Não é, sei lá, se fosse 6 manas acho que daí já seria bem difícil, mas por 4 manas ainda você ter essa possibilidade de pagar 4 de vida que é muito fácil de castar. Muita gente fala nessa carta, eu também, eu sempre quis banir essa carta, porque eu acho que Free Spells são complicadas no formato Pauper, porém eu acho que essa carta só é forte realmente no decks UB, principalmente que agora a gente teve a aquisição da land Nevada preta e azul, que é Pântano e Ilha, então ela ficou muito mais fácil de você castar Snuffout turno 1 com essa land virada, né? No início você não precisa buscar Pântano inicialmente, o que te travaria no deck UB, já que o deck é basicamente um azul splashado pro preto, então agora você tem muito mais consistência para castar essa carta. Mas o que faz a consistência nesses decks UBs? Aí que vem o meu ponto e o que eu acho que talvez a galera agora vai querer me crucificar muito, porque o que eu quero banimento não é do Snuffout, não mais. Eu sempre quis, mas agora o que eu percebo é que o Snuffout só é forte por causa de 2 cartas. Ponder e Preordain. Brainstorm nem tanto, Brainstorm é uma carta muito forte, é uma Housemaker, como é que é? Powerhouse, sei lá como é que eles falam, no Legacy, porém lá eles têm as Fets com muito mais consistência que entram além de em pé, que adiciona 2. No Pauper a gente não tem Fets efetivas, a gente tem Evolving Wilds e Ash Barrens que são, né, o Evolving Wilds é ok e o Ash Barrens até que é legal, mas não são do estilo você fazer Brainstorm e estourar Fat e já conseguir fazer castar alguma coisa de maneira rápida. Ponder e Preordain são as 2 melhores cantrips do nosso formato disparado, né? A não ser que eles lancem, beleza, Fat parecida com as, né, toma 5 de vida, não sei lá, mas por enquanto Brainstorm é o nosso pior das cantrips entre essas 3, né? Serum Visions e Opt, acho que o Brainstorm ainda é melhor, mas eu acho que essas 2 aqui, infelizmente, seriam sim, elas são cartas que, como a gente falou do Atog, são a cara do formato Pauper, mas eu acho que elas são muito fortes e tanto que a gente consegue ver 2 decks opressores e o UB é o único que consegue bater de frente porque ele é muito forte, porque ele já estava no patamar muito acima, né? Ele já era outro patamar, e aí quando os 2 decks que são muito opressores chegaram, lá em cima ele ainda está ali, meio que disputando uma vaga para ser um dos 3 decks opressores. E essas cartas aqui conseguem garantir você tá numa desvantagenzinha, você vai lá, olha as 3 do topo, embaralha, ou você olha as 2 e opa, ajeite seu topo de uma maneira que você consegue jogar tranquilamente. Coisa que outros decks, né, por causa do azul, que no Pauper ainda assim é uma das cores mais fortes, é de longe a cor mais forte, e as outras cores não têm essas condições, né? Tanto que no Affinity ele vai azul, né? O Storm, por incrível que pareça, não vai azul, mas é porque ele vai, né, a mana preta para você comprar bastante carta. Ele compra mais, como ele faz muita mana, tem Signing Blood e outras cartas para comprar em vez de mana azul. Mas o Storm antigo usava muito azul, usava aquela 2 azuis, compra 3. Então o azul é muito forte no Pauper. Eu sinto dizer, mas essas cartas aqui é questão de tempo, não estou dizendo que eu quero banir já, mas por mim eu baniria, mas elas no futuro pode ter certeza que o azul, essas 2 cartas aqui vão entrar na mira do formato, né? Outra carta que muita gente fala é o Augur of Bolas, né? Que é uma carta que também é muito boa para deixar o deck do UB, né, consistente, mas eu acho que o Augur of Bolas ainda não precisaria ser problemático, porque o Ponder e o Preordain garantem que o Augur of Bolas, porque muitas vezes ele pifa. O Augur of Bolas, além disso, ele é bom contra os decks, né, mais agros, porque ele bloqueia bem. Deixa eu botar aqui, né, Augur of Bolas. O Augur of Bolas, ele ainda consegue bloquear as criaturas por exemplo, 2/2 do Stomp. Ele é muito forte também porque ele possibilita o Ninja de ter card advantage insano, né? Porque além disso ele é só 2 manas, mesmo que ele pife você tem o Ninja, né, no deck do Augur of Bolas. Mesmo que não tenha o Ninja, por si só ele já é uma carta muito boa, você tem como dar bounce nele, ephemerate, essas coisas assim, né? Ele tem um poderio muito forte por si só. Não vejo ainda o banimento no Augur of Bolas, porque eu acho que realmente as 2 cartas mais fortes seriam Ponder e Preordain para se banir, né? Pra gente poder fazer... Por que eu tô falando do Ponder e Preordain? Porque se a gente, beleza, a gente bane os esquilos, a gente bane as cartas do Affinity, seja quais forem. O UB vai voltar a ser um dos decks mais fortes. Ele já é um dos mais fortes, então ele já vai voltar a ser talvez o deck opressor do momento. Então se eu
estou imaginando que a Wizards talvez esteja até demorando para banir, porque eles talvez, espero, né? Eu estou sendo ingênuo aqui, né? Mas eu espero que eles estão pensando, tá, a gente vai banir essas coisinhas aqui. Se a gente banir, o que vai voltar a ser problema? Então, eu acho que eles já estão querendo banir uma parada para já banir de uma vez o que pode ser problema no futuro. Então, essas cartas aqui pro B seriam as minhas opções, né? Ao invés do Snuff Out, porque o Snuff Out, além de ser de graça, quer dizer, mesmo sendo de graça, ele tem um drawback que ainda assim, 4 de vida, dependendo se o ambiente voltar a ser mais agressivo, por exemplo, com muito burn, pode ser complicado para ele, né? Então, essas aqui seriam as cartas que eu acho que eu baniria. Outra aqui, eu acho que talvez seria interessante que eu baniria, seria a Spell Stutter Sprite. Spell Stutter, que eu tô lembrando agora, eu botei todas as cartas aqui, mas agora eu tô lembrando de algumas, né? A Spell Stutter Sprite também, ela meio que é como eu chamo de antijogo, né? Você consegue, dependendo da situação, se você já tá pressionando seu oponente com um Ninja ou com um Delver, você ficar segurando a sua Spell Stutter. Tudo bem que nos decks de Delver ultimamente não usa o Spell Stutter, mas há um bom tempo usava. E dá pra usar as duas juntos, né? O Delver e o Spell Stutter, não é um problemão, mas... O problema da Spell Stutter é que você consegue, depois que você já tá impondo pressão, seja com outras duas fadinhas, você tem duas fadinhas, então não tem o Delver, você tem umas duas fadinhas ali batendo, ou o Augur of Bolas, né? No deck de Ninja geralmente vai o Augur, né? Porque vale muito mais a pena. Então você já tá impondo pressão ali, ou segurando o jogo e comprando muito mais cartas do seu oponente, quando você faz, né, de repente, algum Monarca. Então a Spell Stutter, ela te possibilita de você ficar simplesmente segurando ela na mão, e o seu oponente não pode jogar, porque qualquer spell que o seu oponente jogar, dependendo da situação, já é um custo 2 e você já tem uma fada na mesa, mesmo que seja um custo 1, no papo a gente tem muitas cartas de custo baixo, você vai lá, faz a Spell Stutter e o cara não tem como jogar em volta. Beleza, você pode matar a Spell Stutter, mas o cara que tá jogando de azul, ele tá ganhando tempo. E se o oponente já for muito rápido de fazer alguma coisa, você vai lá e faz logo a Spell Stutter no início. Então você já tá... Além disso, você consegue ficar batendo com ela, fazendo ninja com ela. Ela é uma carta muito problemática, muito chata, né, de lidar. É mais fácil de lidar do que um Counter Spell, porque você pode matar ela e tal. Só que eu acho que ela, junto com o Ninja, né, possibilita essa maneira de você ter muito card advantage. Outra carta que daí talvez para o deck do B que poderia ser complicado seria o Ninja of Deep Hours, que seria justamente a carta que a gente tanto fala, que tanto o problema do Augur e da Spell Stutter, eu acho que maior seria por causa do Ninja of Deep Hours. Em vez de banir um dos dois, eu acho que o certo seria banir o Ninja. Seria o mais prático, já seja direto, já banir logo a fonte, né? Já que a Spell Stutter é chata, é forte, mas sem Ninja ela não fica tendo a resiliência de ficar todo turno voltando para a mão, certo? E o Augur também. O Augur vai acontecer uma vez, a não ser que você faça um deck com Ephemerate e tal, ou fique voltando pra mão, mas eu acho que não seria tanto problemático como o Ninja, que além disso, ele te impõe pressão, ele já te coloca numa posição de, beleza, se eu não matar esse Ninja, ou eu não botar nenhuma criatura, eu vou tentar botar uma criatura, vou tentar matar esse Ninja, ele vai lá e anula, justamente com a Spell Stutter que voltou pra mão. Você fica locado, você já não tem mais como reagir, e a partir do momento que às vezes ele entra em jogo cedo, você não ganha o jogo. É tipo um macaco, o Hagavan, no Modern. Se você não matar esse Hagavan, ele vai dando tanto cara de advantage, bate 2 também, né? Então o Hagavan é mais ou menos parecido com o Ninja, né? O Hagavan também tem o Dash, né? Que lembra um pouco o Ninjutsu, que vem do nada, assim, e dá muito cara de advantage pro seu oponente. Então acho que seriam as cartas mais problemáticas também. Mas às vezes eles estão ali sendo mais problemáticos por causa da consistência que você tem com Ponder e Preordain, certo? Então eu acho que são cartas possíveis de banir, mas vamos lá. O que eu baniria do B seria Ponder e Preordain. Pra começo, assim. Pra começo. Aguma, mas daí a galera vai usar Opt e Serum Visions. Beleza. Mas aí pelo menos não vai ter aquela consistência tão forte. Certo? Ou baniria daí, de fato, talvez, quem sabe, o Ninja of Deep Hours. Porque eu acho que ele realmente é muito forte. Mas Aguma, mas a galera jogando de Delver não usa o Ninja. Então, por isso que eu tô falando. Ponder e Preordain é o que vai em comum nesses dois decks. Né? Porque se a gente for ver deck de Ninja... É os decks que vai as fadas, né? O deck de Delver vai o Gurmag, vai os Monarcas e vai o Delver em si, e não vai o Ninja. Então, por isso que eu acho que o Ninja talvez no momento não seria o principal. Seria sim o Ponder e Preordain, que eu acho que eles são muito mais problemáticos porque eles dão muito mais consistência. Mesmo que você tenha que usar agora Opt, ou a carta nova que tem Survey ou 1 instantâneo, ou Serum Visions, né? Que daí você teria pelo menos... Eu acho que essas... a gente já... Quem já jogou com Ponder e Preordain, eu acho que tem que aproveitar ao máximo os últimos momentos dele, porque em breve são cartas que nem quando a época que a galera jogava de Gush e Gitaxian Probe eu falava,
usa essas cartas muito bem, porque em breve essas cartas vão ser banidas, porque elas têm um power level muito alto. Elas são muito fortes. Não é à toa que elas são banidas no Modern. Eu sei que no Modern você faz um Ponder Preordain para uma coisa, para um combo muito mais degenerado do que no Pauper, né? Mas eu acho que são cartas que ao longo do tempo, cada vez mais elas vão ficando cada vez mais fortes. Beleza? Então deixa eu abrir aqui um espacinho, vamos falar de outras coisas, porque a gente já falou de muita carta do B, do Affinity, né? Então o B também acho que tem um espaço para muitas cartas, então agora vamos falar do Tron. Vamos falar do Tron. Ok, vamos falar do Tron. O Tron eu acho que é o deck que mais vai se beneficiar se a gente banir aí os Affinity, as cartas do Affinity e do Storm, né? O Storm que não é super consistente, mas ele tem uma consistência que inibe, né? Eu não acabei não falando tanto antes, mas que ele inibe a pessoa de criar novos decks, né? De deck building. Porque você fica à mercê de simplesmente o cara combar turno 3 ou 4, e se o seu deck não for super rápido, tipo um Jund, o cara vai lá e comba, e você não tem o que fazer. Guma, é só botar Echo in Decay. Beleza, bota Echo in Decay. Você pode até moldar um pouco o seu deck pro deck do Storm, mas ele tem peças que ele pode usar no sideboard para simplesmente evitar todos esses hates, né? Por exemplo, do Res, que ele consegue olhar sua mão, e além disso tem mais um Storm, então ele consegue ir comprando carta passando, se você não pressionar ele. Então, decks que tem que pressionar muito o deck do Esquilo, que vão ter essa vantagem, né? E com o banimento do Shatterstorm, que é um deck que é bom contra o Tron, mesmo que você tenha Fog, porque como eu falei, você vai ter o do Res, você vai ter Flaring Pain no deck do Esquilos também contra Fogs. Não adianta só dar Fog e Dispel. Flaring Pain tem Recapitular, então você vai ter muitos problemas para lidar. O ponto é, o Tron, com o banimento do Affinity também, que é uma carta, um deck que ganha muito bem ganhava já antigamente do Tron com uma certa facilidade, o Storm também. Com esses decks enfraquecendo, o Tron vai voltar à tona. E eu sempre comentava sobre o ban do Prophetic Prism, isso antes do surgimento do Bonders. Tanto que hoje, eu prefiro o banimento do Bonders Ornament. Eu espero que vocês não estejam ouvindo, o vizinho resolveu pegar a serra elétrica e tá matando alguém. Mas o Bonders Ornament é a carta que eu acho que eu baniria hoje em dia, né? Porque ela é uma carta que quando o formato tava antes desses Storm de Esquilos e Affinity, a gente tinha muitos decks de Cascade, e ela é uma carta que é muito roubada e errada também. O Bonders era para ser incomum, eu acredito, porque ela é 3 genéricas e ela adiciona mana de qualquer cor. Ela já é mana fixing e pagando 4, cada jogador que controla um Bonders Ornament compra uma carta. Guma, é só usar um Bonders Ornament contra o seu oponente de Bonders Ornament, ou só dar uma Braid nessa carta. Tá, beleza, mas às vezes não vem, e como é um deck que já é de card advantage, ele já vai estar muito na sua frente. Além disso, ele está rampando, né? E não é todo deck que você pode botar o Bonders Ornament que vai ficar legal. Vou botar o Bonders Ornament no meu Stomp aqui. Não, não vai adiantar muito. Tudo bem que tinha decks, o B Delver, o B Fadas estava usando no side, mas justamente para lidar, porque eles não tinham como destruir artefato, né? O deck UB, só para você poder ter como comprar cartinhas e o seu oponente não comprar sozinho, sabe? Então eu acho que quando chega num ponto assim, é que nem nas antigamente, os caras usavam, sei lá, o Mesal GT pra destruir o Mesal GT do oponente, usava Jace pra matar o Jace do oponente, né? Nem usava a carta, só pra matar o do oponente na época de lendárias. Então, quando chega num ponto assim, eu acho que não é tão legal. Eu acho que fica num momento que o ambiente tá tóxico a ponto de você ter que usar uma carta só por causa disso. Eu cheguei a montar um deck que era Jeskai Flicker, e eu tive que botar Bonders Ornament no meu deck, sendo que Prophetic Prism era melhor, só que eu tive que botar Bonders Ornament porque simplesmente se o meu oponente baixava um Bonders Ornament e eu não conseguia destruir, eu não tinha uma Braid a tempo, eu simplesmente era soterrado de card advantage que o oponente ia fazendo, sabe? Então essa carta aqui é uma das cartas que faz o Tron ter o card advantage e o mana fixing, é a coisa perfeita. O Tron, se você não tiver as cores bonitinhas, você ficar só com as... fechei o Tron, mas eu tenho 7 incolores, ou uma só azul. O Tron não consegue jogar tão bem, ele tem um déficit de precisa de cores, mesmo assim. Então, só com o Prisma, eu acho que daí o Tron poderia jogar. Se banisse os dois, eu não acharia tão ruim. O Tron simplesmente ia ser bem ruim. E ele voltaria a ser talvez o Tron das antigas, né? Que é fazer um monte de bichão, Fangrim Marauders, ou Lamog's Crusher, né?
Então eu acho que seria essa o meu take, assim, no Tron. Eu baneria o Bonders Ornament. Muita gente também comenta sobre Mystical Teachings. É uma carta que é problemática porque você vai ter muitas cores por causa do Bonders Ornament e Prisma. Se você tirar o Bonders Ornament, o Tron vai ter que usar, talvez, Chromatic Star ou talvez Sinetes, que não dão card advantage. Ele perde uma carta para ter essa mana fixing. Com o Bonders Ornament, ele perde uma carta para ter a mana fixing no início, mas ao longo do tempo ele tem muita mana, ele vai conseguir ter esses draws de volta. Assim como os decks de Cascade, que ganha quem tiver o Bonders Ornament e começa a ativar. E fica nessa putaria de novo de ficar toda hora quem tem o Bonders Ornament ganha, sabe? Eu acho meio ridículo. Então, eu não gosto quando uma carta sozinha ganha, ela é tipo um Planinauta, sabe? Ah, quem comprar aqui o Teferi e ficar comprando carta e anular o Teferi do outro ganha, sabe? Tipo, não acho que nesse caso pro Pauper seja uma maneira saudável. Mesma coisa o Teachings, que eu acho que é uma carta que ela é complicada porque no Tron você consegue fazer muita mana, então você consegue recapitular, né, fazer o flashback dela com maneira consistente, buscar exatamente as cartas que você precisa, como Pulse of Murase, Crop Rotation para você fechar o Tron, ou buscar os counters, ou Teachings para Teachings, né, que daí você fica com um recurso, muito recurso infinito, mas eu acho que o maior problema pro Tron, na minha opinião, é o Bonders, e o Bonders também pros decks de Cascade, que acaba tendo muito recurso contra os decks mais justos, digamos assim. Então eu acho que seria essa carta que eu tiraria do Tron. Só essa, acho que só o Bonders seria o suficiente. Não precisaria tirar o Flicker ainda, né? O Flicker ainda é uma carta que dá pra usar no deck do familiar, que mesmo que você não goste do deck do familiar, eu acho que é legal ter o deck do familiar no formato, né? Um deck que é um control com um combo ali também, mas, como eu posso dizer, focado no card advantage também, mas eu acho que não é um deck tão opressor como o Tron, sabe? Já que essa carta aqui é a principal carta de você fazer o deck do Tron ganhar. Ou o Prisma, né? Se levasse os dois, eu confesso que eu não ficaria tão chateado. Mas o Prisma é legal pra você poder também usar no Affinity mais justo e também nos decks de Boros, né? Boros Monarca, no caso. Certo? Falando em Monarca, aí a gente entra no outro, ó. Tô puxando cada um, vai puxando um gancho aqui, né? Falando em Monarca, muita gente também pede o banimento dos Monarcas. Eu já sou mais radical a ponto de simplesmente banir o Monarca. A carta Monarca reformulada. Ser reformulada do princípio ao fim, assim, ó. Eles podem fazer uma errata e dizer que Monarca só funciona em mesão. É uma mecânica criada para justamente quando você jogasse no mesão. Eu não lembro se era pro Commander, eu acho que não. Acho que era para jogar em mesão, né? Era um draft de mesão. E daí você sendo um monarca no mesão, vai ter 3 pessoas que vão querer bater em ti ou fazer a estratégia de, pô, não sei se eu vou bater, porque se eu virar um monarca, daí os outros 3 vão querer bater em mim. No X1, o monarca é um card advantage absurdo, ainda mais se você tiver cartas como Prismatic Strands ao seu favor, no caso dos decks branco, ou se você tiver Snuff Out, no caso do Monarca Preto, Torna Black Rose. Estou usando os dois principais, eu sei que tem o Monarca Azul, tem o Monarca Vermelho, mas eu acho que o Monarca deveria ser reformulado. Simplesmente falar assim, é uma errata. O Monarca só funciona se tiver 2 ou mais oponentes, no caso, né? Porque com o X1, ele não existe. Ele tem um token de Monarca, mas ele tá escrito ali. Se você controla, faz isso. Então, se é uma carta que é, se você, por exemplo, um Monoblue, se você controla uma montanha, você ganha dá um draw. Beleza, não tem montanha. Então, tipo, é mais ou menos a mesma ideia. Então, nunca vai trigar, porque você não tem mais. A não ser que do nada, né, tipo um jogo de luta, né, alguém aperta Start e Surprise Motherfucker Appears. Não vai ser assim. Então, sempre vai ser um x1, ninguém compra a carta. Então essas cartas não vão ser banidas. Elas vão existir no Pauper, mas ninguém vai usar, porque ela vai ser um 4 manas 2/4 faz nada, 4 manas 1/3 Death Touch faz nada. Justo. E é isso. Eu acho que nesse quesito, esse seria o meu take para Monarca. Tanto para Legacy também, isso melhoraria, pioraria numa carta só do Legacy. Eu acho que é a única carta de Monarca que tem no Legacy e mudaria, né? Mas esse seria o meu take de Monarca, de fazer que a Monarca só funciona no mesão, né? E se não fizessem isso, eu acho que daí talvez a gente tá ferrado, porque daí teria que banir todos os monarcas também, e daí eu já não vejo, eu não acho tão da hora banir todos os monarcas. Eu acho que seria tão mais simples fazer isso aqui só simplesmente ser para 2 ou 3 jogadores, sabe? Claro que tem no fator do Legacy, que eu acho que tem uns monarcas que tem o principal, que é o que entra e exila a criatura e ela volta depois, mas eu acho que seria um problema menor, já que no Legacy tem cartas que conseguem substituir esse bicho muito melhor, como o Skyclave Apparition tá jogando, então acho que só essa carta e talvez alguns encantamentos que de você ser o monarca, você bota permanente na mesa. Mas enfim, essas seriam as minhas soluções para o Pauper. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos recapitular então o que eu baniria. Baniria isso. E mais...
isso e isso. Isso. E isso. Então é isso, tá? Apareceram as últimas imagens, então. Shatterstorm, além de azul e vermelha principalmente, mas se banisse todas as 10 eu não acharia ruim, né? Ou todas as azuis. Eu não baniria as que entram em pé, nem o Atog, nem o Snuffout. Baniria o Ponder Preordain, porque eu gostaria muito de banir o Ninja, mas só que o Ninja... Porque o Ninja realmente é uma carta que é muito opressora, mas só que ele faz opressor por causa dessas cartas aqui. E eu não baniria, acho que talvez essas aqui, nem o Ninja. Eu acho que Ponder Preordain é o que dá consistência, beleza. O problema maior principal que inicial seria, tipo, Serum Vision seria a carta que iria spikear de valor, porque seria talvez a melhor cantrip pro Pauper. Mas Serum Visions eu acredito que seja a cara do Pauper, porque Ponder Preordain é muito mais opressores do que aparenta, né? É uma pena. E ó, eu tô falando de uma carta que eu tenho, acho que eu tenho 3 playsets de cada. Quem vai estar perdendo dinheiro sou eu. Tô tentando fazer isso aqui pelo bem do formato e não porque eu acho que vai ser melhor pra... Sabe, tipo, Guma, você fala isso porque você não vai perder essas cartinhas. Não, eu vou perder várias cartinhas dessas aqui. Só que eu tô pensando no bem do formato. Bonders Ornament, eu acabei de comprar mais 4. Eu tenho 8 Bonders Ornament. O que eu vou fazer com isso aqui se banir? Não sei. Eu vou ter que... Vai virar papel picotado pro carnaval de 2022. Então, eu peguei 4 para o deck do Tron e 4 para o deck do Cascade. Só que, se banir, eu iria usar os 4 no Pauper sem banlist. Eu ia guardar 4 no Pauper sem banlist, onde eu tenho a caixinha que tem até os Astrolábios, eu tenho os Frantic Search, os Gushes, os Daze, os Gitaxian Probe. Pra um dia quando a gente jogar fisicamente o Mad Pauper, certo? Eu também tenho o Shatterstorm, eu comprei só 4, não ia comprar 8 porque, né, esse aqui só vai num deck, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, concordam ou discordam. Se vocês tiverem ideias de cartas para não banir ou banir no lugar, podem comentar aí. Eu sei que, né, não sou eu que vou decidir, não vai ser eu que vai chegar lá na Wizards, agora, então a partir de agora, né, não sou eu o rei, né, não sou o monarca que chega lá, não, agora tá decidido o decreto aqui que vai ser banido ou vai ficar desse jeito. Só a minha humilde opinião. Também recomendar aí o vídeo do Alexandre Weber, que ele falou bastante sobre isso. Meu vídeo já tá com 36 minutos, era pra ser um vídeo de 10 minutos, só que é um assunto que vai, né, que vai e que infelizmente... A Wizards tem que tomar providências, pelo menos banir... Cara, eles precisam banir qualquer coisa, nem que seja a ilha básica. Bane logo a ilha básica, então, já que esse é um dos grandes problemas. Se bem que ilha básica não vai no Shatterstorm nem no Affinity, né? Então, só o B vai se ferrar com isso, mas... É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Comentem aí cartas que vocês baniriam ou que vocês desbaniriam para de repente o formato ficar melhor. Eu acho que todas as cartas que são banidas no momento estão certas, né? Tem que deixar banidas porque elas são problemáticas. E essa seria o meu take aí para banir as cartas dos principais decks, que eu acho que poderiam ser muito opressores, né? Eu não falei do deck do Barreiras, porque o deck de Barreiras também vai ficar mais forte pós-banimento, e ele estava forte já antes. Mas eu acho que assim, banindo alguma dessas cartas que nem eu falei ali, reformulando Monarca, banindo Ponder Preordain, o Terreno Indestrutível e o Shatterstorm já dá, e o Bonders Ornament já dá uma... Cara, eu queria ver uma liga nova. Eu jogaria umas ligas novas só pra ver como é que ficaria o formato novamente. Pra ver se o Stomp volta à Tina, se o Heroic volta a jogar. É isso, eu só quero bem do formato e espero que vocês entendam, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, galera. Espero mesmo que vocês tenham curtido e que me entendam e não me crucifiquem, porque eu tô tentando fazer isso pelo bem do formato. E é isso, galera. Um grande abraço. E falou.